Boa noite, pessoal. Meu nome é Lídia, eu sou agente de viagens. Eu acho que eu só tenho contato aqui com a Fabi e tive contato com o Jorge. Eu tenho uma agência de viagem em Foz do Iguaçu, atendo o Brasil todo, o exterior, enfim. Eu fui convidada, né, para poder apresentar um pouquinho mais, falar um pouco mais sobre esse mundo de viagens, né, que a gente tem para vocês. E se tiverem alguma dúvida, eu não sei como é que funciona aqui, eu não sei se eu posso, Jorge, mas se tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar durante a palestra, tá? Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre a arte de planejar viagens e ser viagens inesquecíveis. Eu digo que eu não vendo pacotes, né? A gente vende sonhos. Então, a nossa agência ela trabalha com esse objetivo de entregar para o cliente aquele sonho que ele sempre pensou, aquele sonho que ele sempre idealizou no momento das viagens. Tá? Aqui é um pouquinho, né, sobre mim. Eu acho que eu já tinha deixado para vocês antes, né? Como eu já falei, meu nome é Lídia, sou fundadora da empresa, né, da Porto Viagens. Já sou empresária há bastante tempo no ramo de viagens aí, a gente tem por volta de uns 3 anos, mais ou menos. E a minha trajetória com viagens começou porque eu amava viajar, eu já trabalhava com viagens de outra forma. E daí me surgiu a ideia de por que não abrir uma agência de viagem e transformar aquilo que eu fazia, que era fazer os meus sonhos em realidade, para os meus clientes também. Bom, para a gente entender um pouquinho mais o que é ser uma agência de viagem, na forma bruta do significado da agência de viagem, ela é uma intermediária entre vocês, vamos supor, clientes, e o fornecedor, que no caso seria, por exemplo, a CVC, a Azul Viagens, as companhias aéreas. Então, nós trabalhamos com uma intervenção entre vocês e as operadoras, as consolidadoras, hotéis, enfim, tá? E além disso, o principal trabalho da agência de viagem é fazer com que a gente tire a viagem do papel, né, no caso da ideologia do cliente, e transforme ela em realidade. Então, é desde o início, quando o cliente fala assim, eu tenho vontade de conhecer tal lugar, fazer tal evento naquele lugar, tal passeio. Então, a gente faz aquele pensamento que o cliente tem e transforma aquilo do início ao fim. Então, a gente trabalha desde quando ele sai de casa até do meio de transporte que ele sai da casa dele, até o meio de transporte que ele retorna para a casa dele, tá? E quais são os serviços que nós aqui na Fortura atuamos, né? A gente trabalha com turismo receptivo, que é a parte do turismo de ingressos, passeios, localizados aqui em Foz, tá? A gente faz esse serviço. A gente faz também a parte da hotelaria, a gente atende Brasil e exterior, tá? Transporte, aqui no transporte eu coloquei um avião, mas a gente tem aéreo, terrestre, aquático, o receptivo, atendemos todas as formas de transporte, tá? E os passeios, que são os famosos pacotes, né? Que a gente fala que vem o combo, né? Ou você paga pelo ingresso mais o transfer, ou só o ingresso, ou só o transfer. Então, os passeios a gente agrupa dentro dos pacotes, tá? E os pacotes em geral é quando a pessoa também compra todos os serviços juntos, perfeito? E aí a gente entra um pouquinho para falar sobre o tema, né? Está ligado à minha palestra. Por que planejar sozinho pode ser uma armadilha? Quando a gente fala em planejar uma viagem e a arte de planejar os sonhos para que ela se torne inesquecível, a gente sempre tem uma pequena dúvida que a gente coloca na nossa cabeça, não sei se é só comigo, né, ou com todos. Eu acredito que seja com todos. Em relação a quando a gente vai pesquisar as passagens, a viagem, a gente sempre bate algumas dúvidas comuns nesse percurso. Por exemplo, será que o hotel é bom mesmo?
Será que esse hotel aqui já não passou por algum problema? Alguém não reclamou? Será que eu conheço esse tipo de indicação? Será que as indicações, por exemplo, no Trivago, são verdadeiras? Ou até mesmo, vou procurar um Airbnb. Será que aquelas provas de vidas ali são reais ou são só fakes? Então, são muitas dúvidas que nós, agentes de viagem, já estamos aptos para responder, desenvolver e não fazer o cliente cair nesses tipos de armadilhas. Outra dúvida muito comum que a gente procurando sozinho tem é qual é o melhor meio de transporte. É uma dúvida que surge até mesmo aqui na agência, quando eu monto o roteiro para os clientes. A primeira coisa que eles perguntam é: ai, mas lá tem transporte público. Como eu posso pegar o transporte público? Como eu pago o meio de transporte público? Ou, tem Uber. Se não tem, tem outro aplicativo de viagem que a gente possa utilizar. Então, isso é muito comum também na dúvida para você se locomover no lugar onde você está. Então, é super normal que isso aconteça e você fica assim, gerando aquelas travas, né? Ai, será que vai dar certo? Será que não vai dar? E aí a gente bate na última pergunta. E se der errado? Se chegar lá na hora, o voo for cancelado, o voo foi alterado, ou se não, o hotel é ruim, o que que eu faço? Como é que eu vou resolver esses problemas agora que eu já estou no local? Então, assim, são coisas que acontecem da gente planejar a viagem sozinha que possa ocorrer durante esse percurso, né? E aí eu vou contar uma historinha para vocês e sobre exatamente planejar a situação sozinho, né? Imagina que você planejou uma viagem para a Europa, chegou lá, estava todo animado com aquela situação. Chegamos lá, entramos no hotel, um hotel ruim, a estrutura não é a mesma que foi indicada pelas fotos, você não tem um bom café da manhã, ou se não, nem mesmo tem as estruturas, né, detalhadas, por exemplo, alimentação, o quarto foi entregue a vocês de forma errada por um outro quarto. Então, tudo isso assim você vai vendo os problemas. Outra coisa que pode acontecer, e acontece muito dentro de viagens, se não planejada, é a questão do câmbio. Então, você chega lá, o câmbio tá um valor, você sai do Brasil, o câmbio tá um valor, chega lá na Europa, o câmbio tá lá nas alturas, e aí você tem aquela dificuldade, nossa, o que que eu vou fazer agora com o meu dinheiro? Então, assim, tudo isso você tem esse problema. E aí, o que que você chega lá e agora você para assim e pensa, caramba, o que que eu vim fazer aqui sozinho? Como eu vou resolver todos esses problemas nessa situação toda? Se eu não tenho ninguém para me auxiliar, né? Então, assim, são essas coisinhas que acontecem que nós, agente de viagens, consegue resolver para vocês. Então, vamos imaginar um universo totalmente diferente, né? Quando você consegue chegar lá, o hotel tá tudo certinho, do jeito que você pediu, com a quantidade de estrelas necessária, a estrutura do hotel, todos no conformes. E aí a gente vem também aquela questão das passagens dos bilhetes aéreos. Ah, meu voo atrasou, meu voo cancelou. A agência de viagem está apta ali para resolver, trocar o teu voo, te encaixar no próximo. Tudo isso para você não perder tua viagem e até mesmo o câmbio. A gente tem uma estrutura de câmbio na própria empresa onde a gente troca o câmbio antes de você viajar com uma quantidade extra daquilo que você vai precisar. Então, tudo isso conta também para um universo que vai dar certo, que eu falo, né? Mas que vendas eternizamos sonhos, né? Como eu venho falando, uma agência de viagem moderna, ela vai além de vender passagens, né? Eu falo que eu não vendo passagens e pacotes. Como eu disse no início, a gente vende sonhos, né? A gente senta, idealiza com o cliente desde o início aquilo que ele quer, tá? É, eu, assim, não sei se alguém já comprou aqui em agência de viagem, mas a agência de viagem, ela senta, ela vai perguntar para o cliente assim, quais são os dias que você pode, o que você gosta. Por exemplo, você gosta mais de natureza, você gosta mais de shopping, você gosta mais
baladas, você gosta mais de jantares, essas coisas a gente pesquisa e monta de acordo com a necessidade do cliente. Então, hoje, que vamos supor, se o cliente chegasse aqui para mim, vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver aqui, vamos ver o Eduardo que está aqui. Se o Eduardo chegasse para mim e falasse assim, Lídia, eu quero uma viagem para Disney, mas eu tenho um valor X e eu preciso que dentro desse valor você encaixe aquilo que eu posso. Vou com duas crianças, eu e a minha esposa, então assim, a gente precisa de um hotel que o quarto seja um quarto quádruplo, uma cama de casal e duas de criança, que seja próximo ao parque para ser mais fácil das crianças aproveitarem o período no parque. Então, essas coisinhas, esses detalhes, a gente vai pegando, a gente vai anotando e já vai bolando as ideias. Por exemplo, esse hotel aqui não daria certo porque é um pouco mais distante. Ou, esse hotel aqui a gente não tem quarto quádruplo, então não daria certo para a família. A família, às vezes, se for criança pequena, às vezes vai precisar de uma suíte que tenha pelo menos estrutura de uma chaleira elétrica para esquentar alguma água, algum leite, alguma comida. Então, assim, a gente sempre ajeita de acordo com a necessidade e a estrutura das pessoas que vão na viagem. A expertise e o conhecimento aprofundado. É um pouquinho dessa situação que eu estou falando para vocês. Por exemplo, quando a gente está aqui navegando no labirinto, né? A gente sabe os destinos, as datas, os segredos escondidos, as pegadinhas, tudo isso nós, agência de viagem, a gente já tem em consentimento. Então, por exemplo, se acontece alguma coisa em algum lugar onde o transporte não funciona mais, a gente já sabe, porque a gente tem grupos, nós somos avisados pelas próprias prefeituras, aos quais a gente tem os cadastros, né? Então, tudo a gente é orientado. Então, assim, se a melhor data para vocês irem, olha, essa data aqui não é alta temporada, ou essa data aqui não dá porque chove ou essa data aqui é muito calor, vocês também não vão acostumar. Então, tudo isso tem essa diferença que a gente já conhece e pode auxiliar vocês, tá? É a mesma coisa de moeda, por exemplo. Eu vou para o Canadá. O Canadá você tem um dólar diferente, não é o mesmo dólar que a gente utiliza nos Estados Unidos. Então, tudo isso a gente tem como orientar vocês na hora do câmbio, na hora da troca, de como vocês vão trocar, onde trocar para ser mais barato, para compensar mais. Todas essas coisas a gente consegue auxiliar vocês no decorrer da viagem. Outra coisa que a gente também consegue fazer sobre essa atualização constante por exemplo, saber quando os dados da imigração. Então, por exemplo, uma coisa que mudou recentemente, eu não sei se vocês sabem, é a forma de entrada na Europa. Agora, o brasileiro precisa preencher um formulário para você entrar na Europa. E, então, assim, muitos clientes não sabiam dessa situação e a gente vai avisando no decorrer da viagem. Então, tipo assim, eu tenho uma viagem para a Europa, mudou isso daqui, a regra de imigração, você tem que responder o formulário, preencher esse formulário para você acessar a Europa. Então, assim, todas essas coisas a gente vai fazendo a mesma coisa para os Estados Unidos. Não precisava de visto, agora precisa de visto para entrar no Brasil. Então, são coisas que a gente sempre está atualizando para que os clientes possam viajar sem medo, sem nenhum problema, sem nenhuma intercorrência. Tá? Outra coisa também é sobre a economia de tempo e dinheiro. Por que eu digo economia de tempo e dinheiro? Todos nós que viajamos, isso eu incluo, nós não queremos estresse, nós só queremos chegar na viagem e viajar. Então, aproveitar aquele tempo em família, ou aproveitar aquele tempo sozinho. E o que a gente menos precisa não deu certo aqui, ou tive um problema ali, aquilo ali já acaba com a nossa viagem o restante todo. Então, assim, uma coisa que eu falo é sempre ter isso organizado. Então, assim, o agente de viagem, ele faz isso para você.
ele já te entrega tudo pronto, desde dos vouchers, do check-in, da entrada no hotel. Ah, eu vou me atrasar, o voo atrasou. A gente vai, liga para o hotel, solicita, olha, eu preciso de um early check-out, um early check-in, porque o meu passageiro vai se atrasar. Então, tudo isso a gente faz porque o passageiro não se preocupe, né? A gente fica ali atento. Temos aplicativos que mostram o voo. Então, por exemplo, eu estou aqui, o voo ainda não conseguiu pousar, o meu cliente vai atrasar. Então, assim, a gente já liga para o transfer, ó, segura mais um pouquinho, eu sei que vocês têm horário, mas o avião ainda não pousou. Então, assim, tudo isso a gente vai orientando para o cliente simplesmente chegar e viver a viagem, né? Além de outra coisa que a gente fala sobre economizar tempo também e dinheiro, é em relação a buscas de hotéis, passagens aéreas, enfim. Na maioria das vezes, vamos dizer assim, 95%, as passagens, os hotéis são muito mais em conta pelas agências de viagem. Por quê? Nós, agências de viagem, temos negociações com fornecedores. Então, essas negociações, elas são para grande quantidade de venda. Então, quando a gente tem uma grande quantidade de venda, aquele valor, teoricamente, cai, né? E a gente consegue fazer essas negociações. E por isso a gente consegue fazer com que o cliente, né, tenha acesso aos melhores pacotes, às melhores passagens, às melhores estruturas, tudo isso diferenciando de como a gente comprar num site. Eu vou dar exemplo de um site que eu acho que todo mundo conhece, que é o Decolar. O Decolar ele é um site super famoso de vendas de pacotes, passagens aéreas, hotéis, enfim. E ele é um site ele é, sim, programado para ser prático, né? Você vai lá, pega a sua passagem, busca. Se você quiser incluir o hotel, você já inclui. Se você não quiser, você não inclui. Se você quiser incluir passeio, transfer, fica ao seu critério. Mas você tem que ir lá buscar. Então, tipo assim, você vai chegar lá, vai olhar uma passagem, ele geralmente vai te dar uma passagem da que está lá no dia. Ele não vai pesquisar, por exemplo, esse voo aqui não dá para o meu horário. Ele vai te dar as opções mais em conta de primeiro. Então, assim, você que vai ter que ficar rolando ali a página, pesquisando, encontrando se tem ou se não tem, qual é o aeroporto mais próximo da cidade que você vai. Ah, se não tem aeroporto, eu posso encaixar, será que na cidade onde tem um aeroporto tem uma passagem terrestre para eu ir? Se não tem, se tem transfer, tudo isso ele não vai te dar. Então, assim, ele só vai te dar eu digo que é o básico, né? O beabá. Ele só vai te dar o arroz com feijão. O resto é você que vai ter que procurar. Então, assim, nós, agência de viagens, a gente faz essa questão. A gente busca, vê lá, coloca, orienta. Esse voo aqui não tá bacana, pode estar barato, mas assim, a diferença pode ser de R$ 20 para um outro voo, que seria uma duração de 3 horas, o outro está dando uma duração de 12 horas. Então, eu já passo para o meu cliente aquele voo de 3 horas, porque eu tenho certeza que ele não vai querer ficar 12 horas dentro de um avião ou de um aeroporto. Então, tudo isso são os dados que a gente orienta para o cliente ter uma boa experiência e economia de tempo e dinheiro. Outra coisa que eu não sei se vocês sabem, mas outra diferença que a gente tem como agência de viagem do que os sites de vendas, né, é o suporte e segurança de imprevisto. Nós, agência de viagem, pelo menos a minha, tem um atendimento 24/7, ou seja, são 24 horas online, 7 dias da semana. Então, assim, eu tive imprevisto e deu problema aqui durante a viagem e eu preciso resolver um seguro de viagem. Por exemplo, quebrei meu braço. Como é que eu faço para procurar agora um hospital para poder solicitar o seguro viagem? Como eu resolvo essa situação? Hum, Pode acionar a agência, nós entraremos em contato com o seguro daqui do Brasil, vamos solicitar, vamos orientar, vamos fazer todas as informações possíveis para o cliente consiga ter todo o acesso, né?
Então, assim, eu falo que aqui não existe jet lag. A agência é 24/7. Outra coisa também é sobre a segurança. Nós temos contratos com fornecedores que são confiáveis, então são fornecedores que estão anos no mercado. Não são empresas que simplesmente surgiram, foram ali, fizeram um boom no nome e depois tiveram outros problemas, não entregaram, as hospedagens, não entregaram os aéreos, como assim, já teve muitos casos aqui no Brasil. Então, assim, a nossa agência ela tem essa segurança. Temos contrato, temos todas as coisas certinhas. A gente tem assessoria jurídica. Então, por exemplo, eu teve um voo cancelado, a empresa não me ressarciu ou não me forneceu o voucher que precisava fornecer. Tudo isso a gente traz na assessoria jurídica para que possa ser resolvido de forma amigável com as companhias aéreas, por exemplo, de forma com que você não tenha dor de cabeça nenhuma. É a mesma coisa de bagagem extraviada. Nós orientamos o cliente a partir do momento que ele sai do voo, de como ele tem que fazer, da mesma coisa de bagagem violada, que é muito comum acontecer. Então, tudo isso a gente orienta o cliente, né, desde quando ele entra ali no voo até o momento que ele sai, para não ter esses problemas, de forma com que a gente consiga resolver, né, sem burocracia, né, tudo de acordo com as leis, conforme necessário, tá? Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas outras historinhas, né? E aí eu digo que foram ops, a, coisas que aconteceram, né? Que assim marcaram muito a nossa agência aqui. A arte de deixar sonhos inesquecíveis. Tudo isso que eu tenho falado, né? Como também já disse no início, o nosso momento, o nosso desejo é sempre deixar os sonhos das pessoas inesquecíveis, tá? E eu vou falar para vocês de algumas viagens aqui recentemente. Vou de baixo para cima, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a nossa história, né? Esse viagem em família, a gente pegou aqui um casal e uma criança de 1 ano, não, 2 anos e pouco. E foi a primeira família que a gente pegou aqui que a criança era autista. Então, quando a gente iniciou o desenvolvimento, né, da viagem, a estrutura da viagem, tudo que a gente planejou foi de acordo com a necessidade do nosso cliente. Claro, a gente pensou tanto nos pais, né, porque a viagem também era para os pais, mas também pensamos na viagem estruturada para o cliente. Por exemplo, um voo com menos, com curta duração, então, tipo assim, nesse caso, o voo não tinha condições de ser um voo direto, então a gente viu um voo de curta duração para que esse cliente não sofresse aquela, como é que eu falo? Aquela turbulência de coisas durante aquele período, aqueles barulhos dentro do aeroporto, das pessoas falando. Então, a gente pensou, orientamos os pais para que levassem, por exemplo, objetos que ele conseguisse se tranquilizar durante o voo, fones de ouvido para colocar na criança, porque isso auxilia muito na hora de decolagem e pouso, até mesmo durante os períodos que tem turbulência, para a criança não escutar nenhum barulho ou alguma movimentação que pudesse acarretar alguma crise, algum ataque. Então, toda essa viagem foi planejada. Por exemplo, os parques, o que eles iam fazer, os passeios, tudo foi pensado e estruturado de acordo com a necessidade da criança e dos pais. E assim, foi bem bacana, porque quando ela chegou aqui, ela falou assim: Poxa, eu não sei como é que eu vou fazer, porque essa questão do autismo ainda é recente no Brasil, então nem tudo tem estrutura. Às vezes a gente tem ainda aquele certo preconceito, porque as pessoas acham que é frescura,
né? Aquela famosa, tipo assim, não é verdade. Então, ainda bate muito nessas questões. E aí eu falei para ela que a gente vai orientando, né, de acordo com a necessidade, e orienta também, por exemplo, o hotel, o transfer que busca, tudo isso para deixar a pessoa mais confortável possível, tá? E aí, quando ela deu o feedback para a gente, ela falou assim: Nossa, foi incrível. A gente teve uma experiência assim que eu nem imaginava, porque para mim eu ia ter muita dor de cabeça e tal. Mas nossa, quando a gente chegou, deu tudo certo. Aí meu filho ficou bem, curtiu muito a viagem, amou conhecer os parques, amou a praia. Eu falei assim, nossa, que legal. É bem divertido, né? Porque ela falou assim, "Não, eu já voltei pensando na próxima viagem. Então, assim, é uma coisa que a gente fica grato de poder transformar o sonho que ela teve em realidade. É, outra situação também que a gente vivenciou, que foi um caso assim bem diferente, foi um casal que nos procurou para fazer uma viagem esse ano, que foi em março. Eles também tinham um filho e a vontade do filho era que passasse o aniversário dele de 6 anos na praia. E ele nunca tinha conhecido o mar. Então a gente sentou e começou a pensar, por exemplo, qual seria a cidade que daria certo, que não seria num tempo chuvoso, porque março é um mês de chuva. Qual é a cidade que teria estrutura para essa criança ficar, que as praias fossem calmas, que não fossem praias agitadas, por exemplo, vou dar um exemplo bem comum aqui, porque eu sou carioca, as praias do Rio de Janeiro são praias de surfista. Então não daria, por exemplo, para uma criança conhecer o mar no Rio de Janeiro. Até daria, mas ela não conseguiria usufruir das praias. Então, assim, seria uma coisa a gente pensou nessa questão, né? Então a gente falou assim, poxa, um lugar ótimo seria Fortaleza. As praias são super tranquilas, bonitas. Então, assim, vivenciaria aquela coisa de conhecer o mar e ao mesmo tempo não teria clima ruim, porque lá não chove no mês de março. Então, todas essas questões. Também a questão dos pais poderem conhecer outros lugares, eles foram conhecer Maragogi. Então, tudo ali a gente uniu em um só desejo e fez com que a criança conhecesse o mar pela primeira vez. Então, assim, é bem legal poder ter essas experiências, né? E um último caso que eu vou falar para vocês, que é um caso bem recente. Uma cliente minha me procurou com exatamente 7 dias de antecedência para que a gente montasse uma viagem para ela para Miami. E assim, foi um dos casos para mim mais difíceis na empresa, porque são 7 dias e ela queria justamente num período de férias, né, nos Estados Unidos, férias escolares. Então a gente ficou desesperado por um caso de tipo, a gente não achava mais passagem aérea, a gente não achava mais hotel, só tinha disponível carro e uma passagem aérea. E assim, todos os lugares que a gente procurava não tinha mais como incluir. E aí eu desesperada, tentando com os meus fornecedores, e até que a gente chegou num ponto e falou assim: o que podemos fazer? Se a gente não está conseguindo no hotel que eu quero, o que a gente pode fazer? Aí a gente sentou, analisou, procuramos hotéis parecidos, vimos a possibilidade de outras datas próximas. Ela tinha um período que ela queria que fosse de 10 dias, então pesquisamos datas próximas para que ela pudesse se organizar e fazer com que o período de 10 dias que ela tinha pudesse ser realizado. Então, assim, foi um caso que deu assim bastante que era para dar errado, né? Se fosse no caso assim dela fazer sozinha, mas nós pesquisamos, encontramos outros fornecedores, se um não tinha, o outro tinha, e aí a gente, ao invés de montar aquele pacote engessado, né, que praticamente a maioria das agências vendem, nós juntamos vários fornecedores
e transformamos na necessidade que ela tinha, que era a viagem para Miami em apenas 3 dias. Foi bem corrido, mas a gente conseguiu transformar tudo aquilo que ela desejava em 3 dias. E aí a gente para pensar, né, nessas situações, e aí vem aquela história assim, da necessidade, né? Qual é a necessidade do cliente, qual é a necessidade nossa de transformar aquilo em um sonho, né? Eu falo que trabalhar com viagens é mais difícil do que a gente pensa. Não pelo fato de ser desafiador, nada disso, mas é porque você mexe muito com os desejos da pessoa, né? E muitas vezes com a história da pessoa, porque geralmente o cliente ele planeja aquela viagem o ano inteiro. A maioria das pessoas fazem com que a viagem seja, tipo assim, às vezes a gente pode viajar para perto e tal, mas a viagem que a gente deseja, assim, para longas distâncias, geralmente a gente planeja durante o ano inteiro. E quando chega, esse momento, a gente quer que dê tudo certo, né? Então, assim, o papel da gente de viagem é fazer com que isso ocorra, com que a pessoa realmente sinta a felicidade de estar naquele local, o prazer de estar ali, de realmente falar assim, nossa, que viagem! Eu quero voltar aqui. Ou senão eu digo que é aquela sensação assim, nossa, eu quero morar aqui porque tudo dá certo, tudo deu certo, a viagem foi incrível. Então, é essa sensação que eu gosto de passar para os meus clientes de que a viagem ela realmente possa ser inesquecível. Bom, para a gente terminar, né, aqui um pouquinho, a sua próxima viagem começa com um agente de sonhos. Aqui eu coloquei algumas das viagens dos nossos clientes, né? Inclusive tem eu aqui na última viagem que eu fiz para o Rio de Janeiro. Eu quero trazer isso, né, para as pessoas, que elas possam vivenciar toda essa estrutura da viagem, mas não com o pensamento de, nossa, vou ter que arcar com os custos de uma agência, eu vou ter que entrar em contato para poder pesquisar, vai dar dor de cabeça, porque vai ser mais caro, para que a gente entenda que quebrar esse tabu de pesquisa, de orientações, de coisas que a gente vem, né? Precisa ser feito, porque daí a gente pensa, né, que a sua viagem pode estar por um passo, né, entre você e um agente de sonhos. Então, é essa mensagem que a gente quer passar, né? Que a viagem, para ser planejada, ela não precisa ser um fardo, né? Ela precisa ser gratificante. A viagem, ela começa desde o momento que você planeja até quando você retorna para casa. Então, todo esse momento, ele precisa ser gratificante, prazeroso, porque senão você nunca mais vai querer viajar. Então, eu falo que isso tem que ser especial e inesquecível. Vivenciar mesmo, né? Aproveitar cada segundo da jornada. E é isso que eu quero passar para vocês. Bom, muito obrigada pela atenção. Eu deixei uma frasezinha aqui, foque no que realmente importa, que é o seu sonho. Bom, pessoal, muito obrigada.